supor. Muito bem. Qual é o objeto cuja imagem pela função f é 13? Então, do jeito que está explicado essa pergunta A aqui, tá meio estranho, né? Então eu vou traduzir com as palavras que a gente vem utilizando nas aulas. Ó, bem, caso não tenha nada muito mais específico, afinal de contas é só esse texto, então eu vou traduzir aqui. Ó. Ele está pedindo o seguinte: qual o valor de y da função f quando x é 13? É isso que ele está pedindo, tá? Imagem é sempre o valor de y, grava isso. Falou imagem, está pedindo o valor de y, ou seja, está pedindo a resposta da conta. Então, basicamente, é tu jogar o valor de x na função e receber o valor de y. Então vamos fazer isso, tá? Deixa eu copiar aqui. Deixa eu por aqui. Essa é a questão A. Opa, ficou feio meu A. Essa é a questão A. Agora, o que a gente quer? A gente quer saber o valor da imagem, que é o valor do y. No lugar do x, eu coloco o número que ele pediu. 13. Bem até aqui? Sim, sim, bem. Então tá bom. Então como é que a gente resolve isso aqui? Sempre a multiplicação primeiro. Tem uma soma aqui, mas se tem multiplicação, tem que fazer a multiplicação primeiro. 2 vezes 13, 26. Mais 1. Então a resposta é 27, meu caro. Muito bem. Portanto, a resposta da A é 27. Qual a imagem do objeto 0 por cada uma das funções e do objeto menos 1? Mesma coisa. Agora, o problema é saber qual é o valor de y quando nas duas funções tu colocares o x igual a 0 e o x igual a menos 1, tá bom? Eu vou fazer o menos 1. Tu vai fazer o 0. Então deixa eu colocar aqui. Queremos saber qual o valor de y quando x é 0 e menos 1. Pronto. Claro que vão ser valores diferentes quando é 0 e valores diferentes quando é menos 1. São duas funções diferentes, então supostamente é para ser valores diferentes nas duas. Então eu vou fazer o menos 1. Se x igual a menos 1, então agora na f de x, vou até colocar f de menos 1. É uma outra forma de representar, tá bom? Só que eu vou pôr de vermelho aqui para tu lembrar, né, de onde vem todas as coisas. Então, acredito que tua professora na escola não faz assim com tantas cores, mas é importante, né? A gente não se perder. Muito bem, então o que vai acontecer aqui? 2 vezes menos 1. 2 vezes 1 é 2. Só que como tem o sinal de menos, vai ficar negativo. É como se tu estivesse dobrando uma dívida. E finalmente a resposta é menos 1. Agora eu vou fazer na função g. A função g é essa aqui. Então vai ficar menos 2 vezes menos 1 mais 3. Então, de novo, é a multiplicação primeiro sempre. 2 vezes 1 é 2. Menos com menos dá mais. É aquele jogo de sinais. Quando tens um positivo e um negativo, fica positivo. Mais 3 igual a 5. Então agora é a tua vez, tá, Diogo? O que tu tens que fazer agora é o que eu vou escrever aqui, se o x for igual a 0. Então, onde eu coloquei o menos 1, né, onde está vermelho ali, que eu coloquei o número menos 1, você vai colocar o 0 e vai fazer a continha, tá bom? Está bem. Então tá bom, sem pressa, tente fazer o mais certo possível. Quando terminar, me fala. Se tiver dúvida, fala também.
Professor, eu já acabei. Certo, meu amigo. E quais foram as respostas? A primeira deu 0 e a segunda deu 3. A segunda está certa. A primeira não está certa. Porque se tu colocares o zero, né, aqui, vai ficar 2 vezes zero, que é zero. Mais um, a resposta tem que ser mais um. Pois, mais um. Percebeu? Legal. Então vamos para a próxima. Em que ponto o gráfico da função f interseta o eixo dos y e o eixo dos x e a função g? Muito bem. Ó, eu vou tentar traduzir, só que o texto aqui vai ser um pouco grande. O que que ele está pedindo aqui nessa, né? Está pedindo, queremos saber, né? Já coloquei queremos saber qual o valor do x quando y é zero e qual o valor do y quando x é zero na, nas duas funções, tá bom? É isso que ele está pedindo aqui. Toda vez que te pedirem, olha só, grava o que eu vou falar agora que é importante, porque na prova vai ter isso, tenho certeza. Toda vez que te pedirem qual é o valor quando interseta o eixo, você tem que zerar a letra do outro eixo. Então, por exemplo, qual é o valor da função, né, quando a função interseta o eixo y, né? Em que ponto do gráfico a função interseta o eixo y? Então, tu já tem uma certeza aqui. Se está intersetando o eixo y, o x é zero, ok? Tu pode ter certeza. Quando interseta o eixo y, o valor de x é zero. E quando interseta o eixo x, o valor de y é zero. Ok? Então, quando te perguntar ali qual é o ponto de interseta o eixo x, tu pode ter certeza que a coordenada y desse ponto é zero. Tá bom? Então, em outras palavras, tu vai pegar essas equações e vai zerá-las. Eu vou fazer para a equação f, tu vai fazer para g. Ou melhor, eu faço para g, tu faz para f, tá? Então, vamos lá. Essa é a questão C, né? C. Como nos pede para encontrar onde interseta o eixo y, sabemos que temos que zerar o x, tá bom? Então, a gente começa fazendo isso. Depois tu vai fazer o mesmo para a sua. Então, g de zero é onde interseta o eixo y. Menos 2 vezes 0 mais 3. E aqui a gente já achou, tu achou certinho que dava 3. Então, pronto, tá aí o ponto de interseção. O ponto de interseção do eixo y vai ser o ponto 0 para x, 3 para y. Ok? Agora o mesmo para a interseção no eixo x. Quando queremos encontrar a interseção no eixo x, devemos zerar o y. Então, se a nossa função é essa aqui, Diogo, ó, zerar o y é zerar isso aqui. Essa parte de fora, zerar o g de x, né? Que tem sempre essas duas formas de representar o y. Chamar de g de x, ou f de x, ou qualquer outra letra de x, ou de y mesmo. Só que como a gente está tratando de duas funções aqui, fica mais interessante, né? Chamar de f de x e de g de x para ter uma distinção. A ideia é só essa, mas normalmente a gente chama de y mesmo. Pronto, agora tem que isolar o x, certo? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou passar para o lado esquerdo o menos 2x. Então quando eu passo para o lado esquerdo do igual, troca de sinal, vai ficar 2x igual a 3. E agora é só dividir, né? Passar o 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Divide por 2 os dois lados. Pronto. Então significa que o ponto de interseção com o eixo x vai ser o ponto 3 meios para x e 0 para y.
Como eu falei, sempre tem que zerar para encontrar as interseções, tá bom? Então, eu vou deixar assim aparecendo aqui, e agora tu tens que fazer a mesma coisa pro f de x. Então eu vou colocar f de x aqui, tá bom? Ó, essa é f de x. Qualquer dúvida, fala. Está bem.
Professor, eu já acabei. Ah, é? Como é que ficou? Me conta aí. A primeira que é o Y deu um e a segunda que é o X deu 1/2. Tá, certo, só que tu tem que representar que nem eu representei, tá? Com os pontinhos aqui, tá vendo? Está bem. Tem que mostrar assim. Então, por exemplo, no eixo Y, qual é o ponto? É o ponto, no meu caso, 0, 3. No teu caso, vai ser 0 e o número que tu encontrou, entendeu? Sim, Isso. Muito bem. Vamos continuar então. Representa graficamente as funções f e g. Eu vou fazer a g, tu faz a f. está bem. A gente já tem ponto suficiente para isso. Porque se a gente tem esses dois pontos aqui, lembra que eu falei para ti na aula, né? Tendo dois pontos, a gente consegue fazer qualquer gráfico. Então, tá. Vou colocar os pontos aqui para eu poder não precisar ficar subindo e descendo para fazer o desenho. Deixa eu só aumentar um pouco aqui, que já está bem grande, né? Falando nisso, Diogo, na hora da prova tu tem que pedir pro teu professor para poder usar folhas extras, porque é muito ruim ficar escrevendo na prova. Tá bom? Fala, professor. Meu professor particular que falou, hein? É para tu deixar usar prova, usar folhas na prova e depois tu grampeia junto com a minha prova. Porque ficar escrevendo pequeno assim, para quem já não tem muita facilidade com matemática, é complicado. Pumba! Só um segundo, cara. Desculpa, meu caro, problemas com a panela aqui. Agora eu vou, agora eu vou fazer o gráfico aqui, tá bom? Então, ó, se no eixo x é 0 e no y é 3, onde que é o eixo x0, y3? Bem, qual era esse ponto? Esse era o ponto onde cruzava o eixo y. Então, se cruza o eixo y, a gente já sabe que vai ser sobre o eixo y o ponto, certo? É óbvio. Então, vamos colocar assim: 1, 2, 3. Então, o ponto é 0 para x, 3 para y, vai ser por aqui. Então, onde que é o 0 para x? Pô, é no eixo y. Então, a gente vai colocar aqui, ó, pontinho. Esse é esse pontinho aqui. Agora, outro ponto é 3 meios e 0. O 3 meios é 1,5. Né? Se tu tiver 3 euros e vai dividir para duas pessoas, cada uma vai ficar com 1,5 euro. Né? 1,50 € Portanto, esse ponto aqui é o ponto que cruza no eixo X. Por quê? Porque foi o que ele pediu para a gente fazer. A gente definiu y como 0 e encontrou esse valor de x. Então, o ponto vai ser por aqui, né? Vamos lá. Aqui, por exemplo, pode ser o 1 e aqui o 2. O e-mail está entre 1 e 2. Né? Óbvio. Então, agora pronto. É só juntar. E o gráfico ficou assim, decrescente, tá vendo? Então, a ideia é, a ordem é sempre essa. Tu sempre tens que colocar os pontos e depois unir. E tu tem que fazer as coisas com simetria, com ordem, porque senão vai ficar tudo estragado. O desenho vai ficar feio e tu vai errar. Outra coisa, eu tenho uma reta decrescente e eu já sabia que ela ia ser decrescente. Como é que eu sabia? Justamente porque a função que eu estou pegando aqui, que é a função g, ela tem esse número negativo na frente do x. O número ser negativo na frente do x indica que a reta vai ser decrescente. Tá bom? Outra dica. A reta também sempre vai cruzar o eixo y no valor do número que soma. Então, ela tem que cruzar o eixo y no 3. É o que vai acontecer aqui, ó. Tá cruzando no 3. Então, são algumas dicas, tá bom? Para que tu consiga fazer a tua também. Então, pronto, agora tu tens que fazer a tua e peça, por favor, para tua mãe me mandar uma foto depois do teu gráfico, tá? Está bem.
Então tá bom, tu já sabes o que tu tens que fazer. Pegar o ponto, os dois pontos, né, da reta F, no caso. Eu peguei da G, né? Tu pega da F e coloque no gráfico e junte e faça a reta. É isso aí.
Agora que eu vi que chegou a foto lá. Ah, deve ter chegado agora, né? Sim, chegou agora. Ficou bonito teu gráfico, cara. Se fizer assim na prova vai ficar legal. Vamos ver. Crescente, só que tem um problema aqui nesse gráfico. A, a reta não passa pelo ponto 00. Eu acho que tu usou aquele ponto errado que que tu tinha me dito e eu corrigi. A reta tem que passar pelo ponto 03. Ela não tá passando pelo ponto 03, ela tá passando pelo ponto 00. Tá errado, ok? Percebi. E outra, tu fez, pelo que eu tô vendo aqui, tu fez a minha reta, né? Fez a tua, Oh, oh, professor, foi sem querer. sem problemas. Tá bom, outra hora você tenta fazer aí certo. E também perceba, né, que se tu Oh, fez a minha professor, reta, tu fez ela bem errada, né? Diga. eu posso fazer a reta de novo. Pode ser, pode ser. Faz com os teus Obrigado. pontos. Mas olha só, né? Cuidado, porque tu fez a minha reta e tu fez ela errado, né? Porque a minha reta é decrescente, passa por esse ponto aqui, né? A tua tava bem diferente. Nem, olha só, eu já vi tu cometendo esse erro outra vez. Nem toda reta passa por aqui. Opa. Nem toda reta passa por aqui, que foi o que tu fez, né? Por esse pontinho aqui, pela interseção. Nem toda reta passa ali. A minha, por exemplo, não tá passando. E a tua também não vai passar, tá? Sim, está bem. Ah, certo? Então, os pontos, tu tens aí os pontos. Não vai usar os meus, tu vai usar os pontos que tu obteve para F, né? Sim, Tu está obteve bem. os pontos para F, para essa função. Então é dessa função que tu vai fazer o gráfico, tá? Sim, está bem. Tá bom. Vou deixar aqui como exemplo, mais fácil para os teus pontos.
E aí, Diogo Cocardu. Ei, chegou o gráfico. Ah, Desculpa, desculpa que eu tava fazendo outra coisa, cara. Problemas aqui. tá Mas, bem. cara, essa tua conta não tá certa, tá? Ó, os pontos, aqueles que tu pegou, não são os pontos que tá passando aqui. Ou são. Não, de fato são. De fato são. O problema é que eu acho que os pontos estão errados. Ou não estão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Muito grande já esse arquivo, meu Deus. Porque a tua reta é para ser crescente, ó. A f de x é crescente, o número é positivo. E o teu desenho está decrescente. É uma reta para baixo, tá vendo? O que significa que está errado, definitivamente. Vamos ver. Acho que os teus pontos estão errados. Mas eu vou olhar os pontos que tu usou, né? Os pontos que tu usou foram esses. Vamos ver se o gráfico está certo com os pontos que tu usou. Os pontos que tu usou 0 e 1. Cadê o ponto 0 e 1? 0 para x, 1 para y. Tá aqui, certo. E o ponto 1 meio para x. Desculpa, meio, né? Isso aqui não é o valor 1 meio. Isso aqui é meio. Lá no meu caso era 3 meios, que em números decimais é 1,5. Mas no teu caso é só meio, que em números decimais é 0,5. Então devia ser aqui, tá bom? Daí o teu gráfico passaria assim, ó. Beleza? Tá Mas bem. tá bom. O problema é que os pontos que tu achou estão errados, tá? Professor, eu achava que era entre os números um e o 2, por isso eu Mas escolhi 1,5. aham, percebi. O problema é que não era, né? 1,5 é 0,5, não 1,5. Muito bem, vamos para 9. Quais são os valores do declive e da ordenada da origem da reta? E aí, saberias fazer essa? Bem, um exemplo ia estar. Oi? Não entendi. Um exemplo, tipo como fazer. Ah, sim, vou te dar uma explicada. Deixa eu mostrar aqui. Só um segundinho. Quais são os valores do declive da ordenada? Bem, na origem. O- Esses valores são simplesmente os números que estão na equação, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para tu decorar. Então, se aparecer uma questão, é só indicar os números que estão ali. Declive é sempre o número que multiplica o x. Ordenada na origem é sempre o número que soma o x, que está ao lado, vamos dizer assim, que no caso é uma subtração aqui. Ou melhor dizendo, é sempre o número que não tem x, ok? Então, quem que é o declive? O declive é simplesmente o 3, porque o 3 é o número que multiplica o x. Quem que é a ordenada na origem? É o menos 1, tá bom? O sinal vem junto, é o menos 1. Só isso, é só isso. Nada além disso. Beleza. Muito bem, era só isso, não tem mais o que fazer, tá? Então, eu vou te pedir uma perguntinha aqui, eu quero que tu responda então para mim. Qual que é o declive e a ordenada na origem desse aqui, olha só, tá bom? Qual que é o declive e a ordenada na origem dessa funçãozinha que eu acabei de escrever? Está bem. Pensa um pouco e me responde.
Professor, eu já acabei. Muito bom. E aí, quem que é o declive? Me O diga. declive. Peraí, o declive é o menos. É o menos 5. E a Menos 5. ordenada na origem é o 7. Perfeito. Isso aí. Muito bem. Então, agora vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima. Considera os pontos 0 para x menos 1 para y e 1 para x, 0 para y. Assinale no referencial cartesiano os pontos. Escreva a equação da reta. Tá, então, nesse problema, ele deu pontos, quer que tu faças o gráfico e quer que tu escrevas a equação. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. Depois eu vou pedir para tu fazer uma parecida, se der tempo. Porque eu tenho que sair uns 5 minutos antes hoje. Bem, vamos colocar esses pontos no gráfico, tá? Está bem. Primeiro a gente desenha o gráfico. E percebe uma coisa. Tem um menos 1 aqui, tem um negativo. Então é bom deixar um pouquinho mais para cima para colocar o negativo. Beleza. Então, vamos colocar um poucão mais para cima. Agora, veja que para x nós temos os números 0 e 1. Então a gente não precisa se preocupar muito, né? Vamos colocar 1 aqui. Para y temos menos 1 e 1. Então vamos lá. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é menos 1. Muito bem. 0 e menos 1, 0 para x, onde é o 0 para x? O 0 para x é aqui. 0 para y também é aqui. 0 para x menos 1 para y. Então a gente está falando desse ponto aqui. 0 para x está aqui, menos 1 para y está aqui. Então é um ponto na origem. 1 para x, 0 para y. Onde é que ele vai estar? 1 para x é aqui, 0 para y é aqui. Então, tá aqui a nossa reta. Certo? Muito bom. Agora o que a gente vai fazer? Uma vez que a gente fez o gráfico, né, nós já aprendemos a fazer o gráfico, poderia até ter pintado esse ponto de outra cor. Né? Deus, tá difícil. Esse ponto aqui. O ponto roxo é esse aqui. Primeiro valor é x, o segundo é sempre y. Agora, escreve a equação da reta. Bem, tem algumas dicas aqui. A gente pode escrever a equação da reta pensando várias coisas. Na aula passada eu te ensinei a fazer o delta y sobre delta x para encontrar o número que multiplica o x da equação. Encontrar o declive. Uma forma de encontrar o declive é fazer isso. Então vamos fazer de novo. Temos que pegar os valores de y e subtrair. Já mostrei isso para ti. A gente chama o declive de A normalmente. A é o número que multiplica o x. A minúsculo. Então quais são os valores de y? Menos 1 e 0. Então a gente coloca menos 1, menos 0. Quais são os valores de x? 0 e 1. A gente coloca 0 menos 1. É sempre um valor de y menos o outro. Valor de x menos o outro. Ok? A gente chama isso de delta x, delta y, mas eu vou escrever assim, x1 menos x2, ou xa menos xb, que seja. Se é y. Ya menos yb, dividido por xa menos xb. Que vai ficar menos 1 dividido por menos 1, que é 1. Então, o a, ou seja, o número que multiplica o x, é 1. Então, vou escrever aqui. Para encontrar o declive, temos que fazer essa divisão de subtrações. Então, como que a gente faz para encontrar o... Como é que ele chama? Ordenada da origem. É ordenada na origem. É só ver qual é o valor do y do ponto onde a reta cruza o eixo y. Qual é o valor ali? O valor é menos 1. Então, pronto. A gente costuma chamar esse valor de b. Bzinho minúsculo. Então,
No nosso caso é o menos 1. Por que é o menos 1? Porque é onde a reta cruza o eixo y. Tá bom? Então, com esses dois valores aqui, nós temos a nossa reta. A equação dela. X, vezes x, né? O x que seja, menos 1. Ok? Então, a estratégia é essa. Você desenha o gráfico, você vai ter que desenhar o gráfico e vai ter que fazer essa continha aqui de divisões e subtrações para encontrar o valor do que multiplica o x. E no B ali é só observar onde a reta cruza o eixo y, tá bom? Está bem. Show. Então tá. Bem, vamos ver ali só para começar outra, porque eu de fato preciso sair. Como é que faria 11? O que, professor? Eu vou ver aqui a 11 e vou te explicar como é que resolve, para tu tentar resolver sozinho, se for muito demorado. Eu recomendaria que você refizesse todas as questões que fizemos hoje, tá? As equações das retas R, S, T e U são respectivamente y igual a 3x, y igual a x mais 2, y igual a 2x mais 3, y igual a 3x mais 2. Quais retas são paralelas? Bem, paralelas são retas com a mesma inclinação, tá bom? Isso aqui são duas retas paralelas. Elas têm a mesma inclinação, elas nunca vão se encontrar. Então elas são paralelas. Algebricamente, elas serem paralelas é terem o mesmo declive. Ser paralelas significa ter o mesmo declive. Então, se tu olhares aqui e lembrares que declive é o número que multiplica o x, quais que tem o mesmo declive aqui na 11? Sabe me dizer? Qual dessas quatro retas tem o mesmo declive? Tem o mesmo número multiplicando o x? Deixa eu ver aí. Eu acho as duas últimas. Está me dizendo que as duas últimas retas têm o mesmo número multiplicando o x, Diogo? Não. Definitivamente não, né? Não, peraí. A primeira e a última. Agora sim, a primeira e a última. Elas têm 3, né? O número 3 multiplicando o x. Então, o declive é 3 nas duas. Então, como o declive é igual, significa que elas têm a mesma inclinação, ok? Só precisa verificar isso. Se perguntar quais são paralelas, tem que verificar quais têm os declives iguais. Declives são o número que multiplica o x, ok? Então tá bom. Bem, refaça tudo o que fizemos hoje para ir bem na prova amanhã, tá? Muito boa sorte amanhã. Leia a prova com muita calma, que sempre começa pela